Canção para Ninar, Menino Grande, né? Esse livro daqui é mais um livro da escritora mineira Conceição Evaristo, que está sendo muito festejada, né? Ficou famosa por escrever histórias de personagens negros, muitas vezes, ou a maioria das vezes, em temáticas também sobre o povo negro. Claro que, como negra, a autora tem lugar de fala, né? Lugar de dentro, isso é importante. Eu gosto das duas visões, a de dentro e a de fora, mas é importante ter a de dentro. Você encontra aqui no canal a análise de outro livro da escritora, que é Olhos d'Água, então eu vou deixar o link na descrição, é bacana você ver os dois vídeos. Bem, entretanto, Canção para Ninar, Menino Grande, conta uma história que acontece neste mundo desde que o mundo é mundo, né? E com mulheres e homens de qualquer cor de pele. E é isso que nós vamos ver nesse nosso vídeo de hoje, tá? Então, fica comigo até o fim e é importante porque eu vou resumir, analisar a história e também analisar a forma de narrar, tá? Eu nunca analiso apenas a história, mas também a forma de narrar, contextualizar e marcar os principais pontos de Canção para Ninar, Menino Grande, junto com você. O livro, ele começa falando de Juventina Maria Perpétua, ou apenas Tina, né? O apelido dela era Tina. A narradora, em primeira pessoa, ela se identifica como uma das amigas de Tina. E ela está preocupada porque a Tina está com uma dor no peito. E para garantir que ela estava bem, né, que ela não ia ter ali um piripaque, as amigas pedem que a Tina cante uma de suas músicas. E a música cantada por ela chamava-se, abre aspas, Canção para Ninar, Menino Grande. E o que era essa dor que a Tina sentia? A Tina estava sofrendo de dor de amor. Então, nesse mesmo começo, enquanto a Tina está assim, está se sentindo com essa dor horrorosa no peito, tem um deslocamento de cenário, de lugar, de ambiente para o Fio Jasmin, que está em casa, lendo mais uma das cartas de Tina. Fio Jasmin é casado e ele deixa as cartas da Tina para que a sua esposa as encontre, querendo provar que ele tinha sido ali que ele estava sendo vítima de assédio sexual. E depois, né, também querendo provar que ele era uma vítima do amor louco que Tina tinha por ele. Fio Jasmin, então, quando a gente tem esse começo, ele tem 44 anos e ele estava casado com a Pérola Maria desde que ele tinha 20 anos, né? Eles tinham 8 filhos e a Pérola estava grávida do seu 9º filho. E parece, né, a narradora diz que o grande prazer da Pérola era ter filhos. Na vizinhança deles também havia outras crianças que as mães juravam serem filhos de Jasmin. Algo que ele nem afirmava e nem desmentia, e tinha umas crianças realmente muito parecidas com ele. E quando essas notícias chegavam aos ouvidos da sua mulher, ele lambia as suas lágrimas e dizia que ela era pérola e as outras pedras brutas sem qualquer brilho. Normalmente, depois disso, a Pérola engravidava novamente. A narradora diz que as aventuras do Fio Jasmin pareciam mesmo não ter qualquer importância para ele, porque ele as esquecia facilmente, mas não era isso que acontecia para as mulheres. E aí ela vai voltar ao passado, a narradora, e contar as aventuras do Fio
Jasmin. E ela começa então com a aventura que ele teve com Neide Paranhos, que era uma moça da primeira cidade chamada Vale dos Laranjais, em que o trem parou. O Fio Jasmin estava começando como auxiliar de maquinista de trem, que era uma profissão que tinha sido do seu pai, e estava aprendendo o ofício com 2 maquinistas mais velhos que ele e mais experientes. Naquela época, ele então já disse, né, quando ela começa a contar as histórias, que ele era muito jovem, mas ele já estava de casamento marcado com a Pérola. A Pérola tinha sido aquela que ele escolheu. A Neide Paranhos da Silva, então, ela estava ali na estação de trem porque ela tinha sido a escolhida da família dela para representá-los na festa da colheita das laranjas. Então, o seu papel e de outras moças era ficar ali na estação com uma cesta com pequenos mimos para as pessoas que chegassem de trem ali na cidade. Logo que o Fio Jasmin viu a garota, ele já ficou muito interessado e achou os pés dela muito bonitos, isso lhe chama logo a atenção, e ele chega até a compará-la com uma Cinderela negra. E ele, cativante como ele era, bonito como ele era, ele lembrava também um príncipe negro. A Neide gostou ali da ousadia do rapaz e durante aquele ano o Fio Jasmin esteve 4 vezes na cidade e em todas elas ele namorava ali um pouco com a Neide. Na última vez, quando a equipe de maquinistas ia mudar de rota e ele não voltaria mais à cidade dela, a Neide, que era virgem, pede para que ele lhe fizesse um filho, né? Fizesse um filho nela. O Fio Jasmin ainda fica um pouco indeciso, pois ele estava de casamento marcado com a Pérola, mas e ele não ia retornar mais ali à cidade, ele não queria um filho, nada disso, mas a Neide insistiu e ele acabou cedendo, né? A Neide, ela não queria ser esposa dele e de nenhum homem, mesmo que depois, quando a criança nascesse, a sua família, claro, tivesse ficado completamente surpresa com aquela criança. Mas a Neide já tinha este pensamento e ela teve essa resposta à aventura com o Fio Jasmin. A narradora, ela diz que o Fio Jasmin jamais conheceu esse filho e que a lembrança da moça, da Neide, era sempre assim, algo distante, né? E a aventura que ela narrou ali, ela termina com um trecho muito bonito, que eu gostei muito, né? Então, preste atenção ao trecho. Abre aspas. O comboio seguia zigue-zagueando no enfumaçado tempo, enquanto que ele, sozinho, se perdia na deslembrada rota de suas aventuras. Então, ele ia ali com o trem que ia zigue-zagueando, né? E não lembrava mais das suas aventuras. A segunda aventura será com a enfermeira Angelina Devaneia da Cruz, de 33 anos, na cidade de Vale das Almas, quando o Fio Jasmin estava empenhado em aproveitar seus últimos dias de solteiro. Chamo sua atenção, preste atenção aos nomes das mulheres e aos nomes das cidades, porque elas estão sempre ligadas à história. Esforçada, Angelina era a primeira da família a ter curso superior e era a mais velha de 7 irmãs. E desde que sua mãe havia se suicidado, ela cuidava da irmã caçula, apelidada de Sétimazinha, porque ela era a 7ª, como se fosse sua própria mãe. A Angelina, ela acreditava que um dia chegaria na cidade o seu grande amor. E tanto era essa certeza que ela tinha
que ela já tinha feito ou comprado o vestido de noiva, o enxoval, já tinha escolhido os padrinhos, já tinha contado para a cidade toda. Todo mundo conhecia essa história. Quando o trem para na cidade e o fio Jasmin desce com os velhos maquinistas, as pessoas da cidade que conheciam os velhos maquinistas veem que tem ali um rapaz novo e uma mulher, ela brinca que ele é o noivo então da Angelina. O menino escuta isso e pergunta para o Fio se ele vai se casar. E como ele ia se casar, estava de casamento marcado com a Pérola, ele responde que sim. E o menino nem quer ouvir mais nada, ele sai espalhando a notícia pela cidade, claro, a confusão fica armada. Quando o Fio soube dessa confusão, ele foi até a casa da moça, mas muito sacana, ao invés de desmentir, ele entra ali na brincadeira, na ilusão da moça. E os dois começam a namorar ali, namoram por uma semana e combinam de assinar os papéis para dar entrada ali no casamento depois. Ela nem desconfiou. Só depois que ele partiu é que ela se deu conta de que tinha sido iludida. E enquanto o trem está andando, os maquinistas estão dando gargalhadas da ingenuidade da moça, ela, muito triste, com tudo que tinha acontecido, com vergonha, ela se suicida como a sua mãe. Os maquinistas até ficaram sabendo do que tinha ocorrido, mas ao invés de culpar o Fio Jasmin, eles culparam a moça, achando que ela era mesmo ruim das ideias. Reparem que ela morre com 33 anos, o que é bastante simbólico. Então os nomes são simbólicos, a idade, isso tudo você tem que ir anotando e reparando. Quando o trem chamado de vapor azul chega na pequena Vila Azul, porque tem muitas plantas azuis, a terceira aventura começa. Na vila era famosa a moça chamada Aurora Correa Liberto, olha o nome, Liberto, que tinha por hábito tomar banho nua no rio Naipã. Homens e mulheres iam vê-la nadar nua ali, né? E aí um dia um homem ali se anima, entra na água para ver se consegue agarrá-la, alguma coisa assim, mas ela dá um pontapé ali nas partes baixas e aí nunca mais ninguém tenta. Claro que quando o Fio Jasmin sabe dessa história, ele vai tentar e ele vai ser aceito pela Aurora, né? Então, naqueles 2 dias, que era o tempo que o trem ia ficar na cidade, eles se amam muito ali naquelas águas. Entretanto, nem a Aurora, nem o Fio Jasmin veem o tempo passar. E o jovem maquinista, então, perde a hora de ir embora. Ele deveria ter voltado e isso lhe valeu uma bronca enorme dos maquinistas mais velhos, porque o trem acabou se atrasando em um dia, né? Então, olha que coisa interessante, ele não tinha nenhuma responsabilidade com as mulheres, mas depois desse dia ele tinha uma responsabilidade enorme com o seu trabalho. A Aurora sempre sentia saudades do Fio e sempre que ele estava na cidade, eles se encontravam, eles se amavam. Ela até depois deixou outros homens também entrar na água, mas nada mais de sério aconteceu. Por essas 3 aventuras, né, você vai perceber que as que vêm depois são todas muito parecidas. Normalmente, elas são como capítulos do livro e elas começam sempre com o nome completo da mulher daquela aventura. Então, serão ao todo 8 aventuras que serão narradas, incluindo nessas 8 a aventura com Tina, que é aquela que estava com dor no peito, que abre o livro e com quem o Fio Jasmin começou a se relacionar quando ela era virgem e muito, muito jovem. Ele já era mais velho e ela era muito, muito jovem.
O relacionamento dos dois durou anos. Entretanto, o Fio Jasmim jamais ele penetrara a Tina no ato sexual. O ato sexual ele jamais se completava. Ele alegava para Tina que era porque ele se preocupava com a virgindade dela. Mas, na verdade, isso para ele era um experimento delicioso, né? Porque ele fazia parte ali de um jogo sexual, que ele começava com a Tina, né, se excitava tal, e depois ele completava o sexo com a sua mulher Pérola, que estava sempre ali o aguardando em casa. O Fio, ele jamais amou a Tina, ela amou sozinha. E isso, né, poder amá-lo, para ela já era o suficiente. Ela não pedia nada mais, só queria amar o Fio e falar desse amor. Por isso que esse amor transbordava para as cartas. Uma marca da escritora Conceição Evaristo é a repetição na estrutura narrativa. Então, se você ler os livros, você vai perceber que isso acontece bastante. Então, da mesma forma que todos os seus contos em seu livro Olhos d'Água têm como protagonista uma mulher negra e pobre em diferentes situações do dia a dia, tá? Em Canção para Ninar Menino Grande, ela usa o trem, né? E em cada parada o Fio Jasmim então vai se envolver com uma mulher. Gente, isso você vê em História de Marinheiro, de Cacheiro Viajante, né? Então não há surpresa para nós leitores. Nós leitores rapidamente entendemos que essa é a dinâmica de vida daquele homem, né? Que era casado, mas que sempre tinha aventuras. O que muda em cada aventura é como cada mulher reage a ser depois descobrir que ele vai embora, que não vai ficar com ela. Tem umas que não ligam, tem umas que se matam, tem umas que têm filhos e assim por diante. O livro começa e termina falando sobre Tina, que é amiga da narradora, que faz parte de uma mesma confraria de mulheres, né? A mesma confraria que a narradora também faz parte. Como Tina se tornou compositora, então eu já disse antes, foi ela a autora da música chamada Canção para Ninar Menino Grande, feita para o Fio Jasmim e que dá título ao livro. Ao final, mesmo ainda amando o Fio Jasmim, a Nina resolve que tinha chegado a hora de deixá-la. Por isso que logo no início do livro ela estava sofrendo de amor, né? Uma coisa é você decidir com a cabeça deixar alguém, mas o coração ainda está ligado àquela pessoa. Também fazia parte da confraria, que a narradora se refere, uma outra mulher que também teve aventura com o Fio Jasmim, e que se chamava Eleonora Distinta de Sá. A Eleonora foi aquela que chegou mais perto da verdade sobre o coração do Fio Jasmim, percebendo que ele tinha um esvaziamento no peito, um desespero, mas como tantos homens, principalmente homens mais velhos aqui no Brasil, ele foi criado para desafiar e causar inveja em outros machos, né? E que por isso, abre aspas, tinha o dever de dominar as mulheres de alguma forma, fecha aspas. Se você olhar em volta, né, na nossa vida, há inúmeros homens até hoje como o Fio Jasmim. Eu digo que a maioria é mais velho, graças a Deus, mas tem. Homens que acham que não podem chorar, porque isso é demonstrar fraqueza, então eles não podem mostrar as suas tristezas, que isso é coisa de mulher. E, gente, isso foi repetido para esses meninos muitas e muitas vezes, por isso que eles assumiram esse comportamento.
E por isso que esse comportamento muitas vezes lembra crianças egocêntricas, né? Que são alheias à dor do outro, no caso, alheios à dor da mulher. Ainda bem que isso mudou, que as novas gerações não são tão antiquadas, né? Mas isso ainda a gente vê muito acontecer. A narradora sugere também que a Tina e a Eleonora estão encantadas ali uma com a outra e que talvez daí nasça uma paixão, um novo amor. Apesar de não ser explicado, né, nós leitores imaginamos que a narradora em primeira pessoa seja a própria escritora. Principalmente quando, no fim do livro, ela diz que perdeu o marido e tem uma filha. E esses dados, né, de ser viúva e ter uma filha, são dados que correspondem à biografia da Conceição Evaristo, tá? Mas, gente, nem toda identificação autor-narrador ela precisa ser completa, pode ter umas partes que sejam reais e umas partes que sejam ficção. Além disso, a escritora, na dedicatória, diz que o livro é um júbilo à vida, né? Uma homenagem à vida, que lhe permite embaralhar vivência, criação e escrita. E ela vai dar o nome a esse embaralhar de escrevivência. Então você sempre vai ver essa palavra muito ligada à Conceição Evaristo e você tem que saber o que significa. Canção para Ninar Menino Grande é um livro pequeno, de apenas 134 páginas, escrito por uma narrativa por uma narradora que em alguns momentos participa da história e nesse trecho ela narra em primeira pessoa e em outros trechos ela passa para a terceira pessoa, se tornando aquela narradora que tudo sabe, tudo vê, mas não está ali na cidade onde o trem parou, tá? Então são dois momentos diferentes, quando ela tá com a Tina, que é sua amiga, em primeira pessoa, e quando está nas aventuras, terceira pessoa. É um livro fácil de ler, tem uma linguagem simples, que também é uma marca da escritora, e que se torna mais simples a leitura justamente pelo recurso da repetição. Esse recurso, gente, que ela utiliza é sempre para reforçar uma ideia. No caso, qual é a ideia? De um homem que tem muitas aventuras, deixando marcas diferentes em cada uma dessas mulheres, né? Elas não o esqueciam, né? Pelo menos era isso que parecia, mas ele esquecia delas muito facilmente. Creio que não dá para você dizer que o Fio Jasmin é o protagonista apenas, né? Eu acho que ele é sim, mas juntamente com todas as outras mulheres que atravessam a sua vida, né? Então, acho que o protagonismo ali, ele está compartilhado. Apesar de ser um homem negro, de muitas mulheres serem negras, algumas ela não especifica, as outras ela especifica, a história do Fio Jasmin não é uma exclusividade de homens negros, como eu disse no começo. A infidelidade masculina de forma contumaz acontece com qualquer cor de pele. Então, eu acredito que não é um romance de temática negra, tá? Como Olhos d'Água, mas é a temática do amor, da sexualidade e da infidelidade. Pode ser que, como mulher negra, a autora tenha imaginado um protagonismo negro, mas eu creio que não é isso que predomina na história, né? Não tanto faz se fosse um homem negro ou um homem branco, né? Um homem amarelo, não tem diferença. Algo que eu considero importante é contextualizar, pensar sobre a educação que foi dada
para os meninos durante décadas, do mesmo jeito que a gente pensa na educação feminina, né, que segurava a mulher, vamos pensar na educação que foi dada para os meninos. O personagem Phil Jasmin, na verdade, ele só repetia um comportamento que ele havia visto em seu pai, o seu pai provavelmente em seu avô e assim por diante. Trair a esposa, ter aventuras fora do casamento durante muito tempo, arrisco dizer séculos, foi considerado uma coisa bacana, né? Algo para se vangloriar para os outros amigos machos com a mesma cabeça. Principalmente porque a esposa, mesmo sabendo das aventuras, né, ela dependia economicamente do homem e ela não abandonava este homem, mesmo traída, mesmo magoada, mesmo ferida. O que, graças a Deus, não acontece hoje em dia, por isso a gente vê tantas famílias apenas a cabeça da família sendo a mulher. Como eu já disse, é um livro fácil de ler, do pós-modernismo, um livro contemporâneo com linguagem coloquial. Algumas bonitas construções poéticas, né? E que você tem que ler sempre pensando em como é isso ainda no dia de hoje, né? Como é que é essa postura masculina no dia de hoje. Se você vai prestar vestibular, eu te aconselho a procurar aqui no canal a playlist com livros e o nome do vestibular, se for FUVEST, Unicamp, etc. E rever esse vídeo perto da prova. É muito importante rever todos os vídeos perto da prova, para, claro, ir com as ideias bem frescas. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever, de comentar, de pedir livros, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que vão fazer prova. Vamos ser generosos, né? Isso é importante para a vida, né? A generosidade não é uma disputa o tempo todo, a vida nunca deve ser uma disputa. Até o próximo post.